direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, vimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Boa noite, meus irmãos. Eu queria convidar a vocês que estão logo ali, para que viessem aqui para frente, ficar melhor para o palestrante e é bom para todos nós. Isso, o pastor Israel está pedindo para vocês virem para perto dele, né? Então, por favor, o pastor José Maurício, que está lá atrás, né? Se desse para vir aqui para frente, sentar do lado do pastor Israel. As irmãs que estão lá viessem para cá, estão lá atrás também. O pastor Israel, essa noite, disse que é todo mundo ao redor dele. Muito bom estar na casa do nosso Senhor novamente. Muito bom poder estar aqui com os irmãos, principalmente para ouvir da palavra do nosso Senhor e para poder compartilhar com cada um de vocês a alegria de estarmos aqui. Eu gostaria de pedir a você que está nos visitando nesta noite que se colocasse de pé e recebesse um forte abraço de algum irmão que estiver ao seu lado. Eu sei que há visitantes aqui, né? Eu gostaria de pedir a Simone para se colocar de pé, a Ohana, que é filha do Jaderson, depois eu vou te apresentar melhor aqui, né? Há mais alguém nos visitando nessa noite? Não? Maurício, visitante? Não, né? Muito bom. Vou pedir para você então abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Diz assim: Espero. Salmo 46. Posso? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia. Nós te agradecemos por nosso trabalho, nós te agradecemos, ó Pai, por nossas famílias. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos novamente na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por tua segurança, pois tu és o nosso Deus, aqueles que está lá no alto céu, olhando por cada um de nós, para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos cantar. Nós temos aí um grupo que está sempre conosco, dos jovens e adolescentes, e vibro com a presença de vocês, porque vocês são 10, né? Pianista.
ele fica acanhado, não gosta que eu brinco com ele, né? Mas graças a Deus vocês estão aí nos ajudando e louvamos a Deus pela vida de vocês. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Durante esse mês de maio, nós temos nos encontrado aqui às quartas-feiras para o Congresso da Família. Então, dia 2 tivemos o Dr. Tércio nos falando, hoje o Dr. Jaderson Passos estará nos trazendo falando sobre família e como, né, vencer, como crescer em família, como a gente pode conquistar os nossos objetivos junto à família, né? Ele está bravo comigo porque eu falei uma coisa, mas a idade que ele tem, ele não está mais assimilando muito as coisas que a gente fala, né? Vem cá, Jaderson. Então ele falou para mim o seguinte: mas você me falou que eu ia falar para 6 pessoas. Pode vir. Eu ia falar para 6 pessoas, né? Eu falei, mas a vida é feita de surpresas, né? A gente pensa uma coisa e quando a gente imagina, não é bem aquilo. Mas na próxima semana nós teremos aqui na igreja a orquestra dirigida pelo pastor André Luiz Rosa, né? De lá da PIB da Barra, Então vem um grupão aqui, ele vai pregar em cima das músicas que eles vão tocar, né? Então vai vir com a orquestra dele. Eu acho que vai ser também super interessante, e eu convido você a convidar outros irmãos para poderem vir. Às vezes você mora do lado de um irmão, pode dar uma carona, né? A pessoa às vezes está desmotivada, não querendo pegar ônibus,
Aí você oferece: eu vou lá na igreja, vou te dar uma carona, traga o irmão, eu acho que vai ser bom para você, vai ser bom para ele, será bom para todos nós. Bom, vamos lá. O Jaderson é um amigo de longas datas, né? E eu queria que fosse passando, porque ele não gosta dessas coisas, né? Mas eu tenho que apresentá-lo. Ele tá vendo? As coisinhas que ele faz, assim, umas coisas simples, sabe? Muito bonito. Ele é artista plástico, ele é o diretor-geral do Tribunal Regional Federal, teólogo, fez filosofia, ele é licenciado em letras e mais o quê? Tem mais um montão de coisa. Eu nunca vi um camarada, né? Ele fazia 3 faculdades ao mesmo tempo. Então, quer dizer, né? É fora de série isso, né? Ou você não comprou nada, não, foi tudo feito mesmo, né? Foi tudo feito. Então, é uma pessoa muito querida da nossa família, né? A gente já se conhece há muito tempo. E eu queria pedir a esposa dele, Simone, para que ficasse de perto também, e a sua filha Ohana, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, né? Ohana, não precisa ficar com vergonha, não, pode olhar para trás, né? E eu vou deixar o Jaderson bem à vontade. Sinta-se como se você estivesse na sua igreja, né? E você tem aí mais ou menos uns 50 minutos, e depois eu vou abrir para a igreja se quiserem te perguntar alguma coisa, né? Mas antes vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do Jaderson, te pedimos, ó Deus, por sua família também, que tu possas, ó Deus, guardar os meninos que estão na faculdade, a Ohana, sua esposa, e a ele. Sei, Senhor Deus, as pressões que ele sofre no seu meio de trabalho, mas o Senhor tem estado com ele, tem estado com a sua família. Portanto, Deus, eu te peço, continue cuidando do Jaderson e ajudando-o, ó Pai, a superar as dificuldades que ele enfrenta todos os dias e há de continuar enfrentando. Abençoe o Jaderson nesse momento, que ele possa nos falar aquilo que o teu Santo Espírito colocar no coração dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estou me sentindo enganado, né? Não foi nada disso que foi combinado. O pastor Roberto, é sempre brincalhão, é meu primo, porque é primo dos meus primos. Engraçado, né? Ele é primo dos meus primos e a gente não é primo, mas nós somos primos. Ele falou: Jadson, você vai lá na minha igreja sentar, bater um papo com meia dúzia de jovens. Não estou querendo dizer que vocês não sejam jovens, né? É só para você falar da sua experiência de vida, experiência profissional, falar como obter sucesso com a ajuda da família e tal. Tá bom, é um testemunho, né? Não um simples testemunho. Eu vou sentar, vou conversar como é que aconteceu essa coisa de ter passado a vida toda estudando, a progressão funcional. E embora não pareça, eu acho, né? Mas eu já tenho 32 anos, vai fazer 33 anos de trabalho, né? Eu só tive 2 empregos na minha vida. Um foi na João Forte Engenharia, que eu era desenhista, e o outro é no tribunal onde eu trabalho. Eu já estou há 20 anos. E paralelamente a minha vida como artista plástico. E é sobre isso que a gente talvez fale com mais devagar. Mas olha o tema que o Roberto me deu. O pastor Roberto fez o seguinte: Jadson, você vai falar como obter sucesso com a ajuda da família. Eu achei até uma coisa relativamente simples, no meu caso particular, né? Mas eu sentei e comecei a dar uma olhada, porque não dá para falar, porque o texto, ou seja, o título tem 2 palavras que a gente precisa olhar com mais carinho. Uma delas é família, que é isso, e a outra é sucesso. Família dá até para a gente falar um pouquinho com calma.
porque eu pedi ajuda à minha esposa, que é assistente social, terapeuta de família, e aí ela falou: dá uma olhada numa apostilinha aí que fala mais ou menos quais são os tipos de família, né? Só para você se situar e ter um iniciozinho da sua fala. Apostilinha, né, dessa grossura. Eu fiquei apavorado, porque para mim família é o quê? Vamos imaginar meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mas não, um negócio de família é complicado. A coisa é muito maior do que a gente imagina. Aí eu falei: então merece uma pesquisazinha, então eu vou ter que dar uma olhada com carinho. E fui buscar, né, a origem dessa palavra, porque nada melhor do que a gente falar de alguma coisa do que buscando a origem, a etimologia daquela palavra, né? E família, que vem do latim familia, né, que quer dizer o conjunto de propriedade de alguém. Aí eu gostei desse negócio de o conjunto de propriedade de alguém. E depois vinha assim, incluindo os servos. Gostei mais ainda, porque aí eu me senti em casa, né? Porque propriedade de alguém, nós cristãos já achamos logo, né? A gente logo se enquadra nesse conceito, porque afinal de contas nós somos uma família e nós pertencemos a um alguém com letra maiúscula, né? E ainda inclui os servos, na verdade inclui a gente mesmo. E eu me ative nessas duas palavras, mais a palavra servo. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, família, servo, que deu na verdade a origem, a palavra famulus, fâmulo em português, que é famulus em latim, significa servo, que vem de família também. Falei: então essa coisa de família é uma coisa de servir. Aí comecei, dando uma olhada aqui, olhada ali, fui no dicionário, aquelas coisas que a gente sempre faz quando quer trazer alguma coisa com algum conteúdo. Aí eu achei lá os tipos de família. Aí tem um tipo até muito curioso. Que família que pressupõe? Como está lá no dicionário, se você pegar família, são pessoas aparentadas, olha, tudo no plural, pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa, sob o mesmo teto, particularmente pai, mãe, irmãos, aquela coisa toda. Aí quando eu peguei a apostilinha, né, da Simone, aí estava lá, tipos de família. Família nuclear, até aí está ótimo. Família nuclear, eu olhei, muito interessante, que é a tradicional, pai, mãe, irmãos. E depois começou a complicar, porque tinha a tal da família uniparental. Eu falei: família uniparental, de uma pessoa só. Vocês conseguem imaginar a família de uma pessoa só? Eu não conseguia. Mas depois que a gente para pensar direitinho, quando tem o censo que vai a uma casa, se existe uma pessoa naquela casa, ele computa como família. Então, existe a tal da família uniparental. Existe também a monoparental. Olha quantas famílias. Depois eu vou até entrar nos pormenores, que eu acho que eu participei de umas 5 ou 6 dessas classes e não sabia. E tinha também a monoparental, que é aquela que tem o pai com filho ou a mãe com filho. É muito comum nos dias de hoje. E tem a mononuclear. Família mononuclear. Meu Deus, o que é família mononuclear? Sabe dizer o que é isso, pastor Roberto? Essa até também não é das piores, não. É aquela que só tem os cônjuges, não tem os filhos. A pessoa se casa e por uma questão qualquer, por opção, ou talvez porque um não pode ter filho, ou seja ele, ou seja ela, mas constituída apenas desses dois. Tem a família afetiva, que está aí, que se fala muito hoje em dia, e tem as famílias atípicas, e assim vai, aquela classificação. Eu falei, não vou me ater a esse negócio, que eu ia até fazer um estudo bonitinho, eu ia sentar com meia dúzia de jovens, ia falar sobre família, dar uns exemplos e tal, mas como eu estou vendo que a coisa não é bem assim, aí eu vou ter que mudar o curso aqui da história. Mas o que eu queria dizer com isso para vocês? Que na verdade a gente não tem como falar de família e sucesso sem considerar a extensão desse conceito família. E lá no dicionário Aurélio, significado 5,
tem vários significados. O 5 de família é muito curioso, que ele diz assim: é um grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, que tem o mesmo interesse e que caminha na mesma direção. Aí essa ficou fácil da gente entender, somos nós. De novo nós aí, nós cristãos, evangélicos, estamos nisso. Mas, poxa, dicionário Aurélio, e a gente está na igreja, a gente tem que falar de quê? De Bíblia. Será que esse conceito saiu da Bíblia? E se saiu, quem foi que deu esse conceito? Aí, procurando, a gente acha, né? A Bíblia tem tudo. Aí achei lá aquela palavrinha de Jesus. Aí está em Mateus 12, 50. Quando os discípulos disseram: ó, sua mãe, seus irmãos, sua irmã estão aí, querem falar contigo. E ele disse: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aí ele começou a falar e conceituar família. Jean-Paul Sartre. Mas antes de Sartre, o existencialista, eu me lembrei também de quando eu estava lendo a República de Platão, lá, aqueles estudos de filosofia do passado, eu me lembrei que o professor uma vez comentou alguma coisa de família, porque Platão, ele dizia o seguinte: tenho pai, tenho irmãos, não tenho mãe, ponto. Quem não tem mãe, não tem família. Aí isso me veio à mente, eu fiquei pensando: meu pai, por que Platão teria dito? Mas aí, estudando a história com mais profundidade, naquela época, eu me lembro que ele tinha as razões para dizer, porque a mãe era tudo para ele, tudo na vida de Platão era a mãe. E ele a perdeu, e ele ficou sem referencial. O pai não era referencial, os irmãos não eram referenciais. O que acontece? Sartre já faz uma brincadeira, faz um comparativo. Ele diz o seguinte: a família é como a varíola. A gente tem quando criança e fica marcado para sempre, para o resto da vida. Aí começa a nossa história. A família marca e marca profundamente. Nós somos frutos dessas marcas, tudo que aprendemos. E eu me lembrei, depois que eu li essa coisa da varíola de Sartre e tal, eu estava deitado na cama e me veio à mente. Aí veio o Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando tiver mais velho não vai se esquecer do que aprendeu. Aí eu me lembrei, aí lembrei do meu pai. Talvez a mãe esteja para Platão assim como meu pai esteve para mim, né? Meu pai me ensinou muitas coisas. Meu pai não era bem uma referência, não, tá? Meu pai era uma pessoa mulherenga, tinha muitas mulheres, ele bebia, ele entregue aos vícios. Mas era um pai como ninguém. Um pai nota 10, péssimo esposo. A família era um problema, mas ele era pai, um pai amigo que sentava, conversava e dava, sabe, 1000 conselhos. E se eu perguntasse para vocês assim: vocês se lembram do conselho que o teu pai te deu, ou tua mãe te deu quando você era pequenininho, e que tem até hoje? Se eu chegar assim: você se lembra de um conselho que o teu pai te deu? Você não falaria isso tão imediatamente, você ia dar uma parada, ia pensar. Mas eu tenho isso no meu coração. E o meu pai, ele conhecia a Bíblia, ele chegou a se converter, ficou uma época na igreja e tal. E meu pai me ensinou uma lição que, na verdade, eu trago até os dias de hoje. E se hoje existe algum sucesso com a ajuda da família, começou com meu pai. Essa família, eu estou falando em relação a mim. Porque sucesso também é outra coisa, é um conceito muito subjetivo. O que é sucesso para mim, pode nunca ser sucesso para vocês.
Quer ver, por exemplo, eu tenho um amigo que tem hoje 53 anos. Foi um amigo de infância. Nós nos conhecemos, eu tinha 7 anos de idade. E desde essa época, o sonho do meu amigo era dirigir um coletivo. O que é um coletivo? Algum veículo que pudesse carregar um monte de pessoas. Vocês já imaginaram o que é isso? Por exemplo, se você chegar para o motorista de ônibus hoje e falar assim: você se sente um homem de sucesso porque dirige o 415? Eu não sei se ele vai dizer para você que se sente que é um sucesso. Não sei. Mas esse meu amigo, ele colecionava até combis. Ele tinha um negócio desde pequenininho, e falava para mim o tempo todo sobre essa questão de querer, mas ele tinha uma debilidade. Ele não tinha reflexo. Eu ensinei ele a andar de bicicleta. Ele era bem mais velho que eu, mas eu ensinei ele a andar de bicicleta, tadinho. Ele ia, a bicicleta ia virando, ele se mantia, caía com ela deitado no chão. Ele não tinha reflexo. E eu, quando ouvia ele falar que queria conduzir um coletivo, eu falei: meu Deus, o que será da vida do meu amigo? Mas era um sonho da vida dele. E eu vim embora para o Rio, vim aos 12 anos, saí do Espírito Santo, vim para o Rio, e ele continuou a saga, a vida dele lá na roça. Aí, coisa de 2 semanas, eu recebi um e-mail lá do Espírito Santo: Carlinhos está dirigindo um ônibus. Eu falei: meu Deus, Carlinhos está dirigindo um ônibus. Passou. 12ª tentativa, ele passou. E ele está dando uma festa, porque aquilo é o sucesso da vida do Carlinho. Ele não quer saber de outra coisa. Agora ele dirige uma Kombi, dirige um ônibus, dirige um micro-ônibus, e ele se sente feliz, disse a minha amiga. Eu fiquei pensando naquele sucesso do Carlinho. E não é o mesmo sucesso para mim. Até porque eu não sei o que é sucesso. Que decepção, né, pastor Roberto? Eu não sei o que é sucesso. Eu sei assim, eu tenho muitas alegrias. E ela vem exatamente desse conselho do meu pai. Meu pai, ele tinha uma coisa fixa nele: meu filho, é o versículo bíblico: se pedirem que caminhe 1 milha, vá correr-lhe 2. Se pedir as vestes, dá-lhe também a túnica. Difícil compreender isso aos 12 anos. Eu não entendia muito bem o que meu pai estava querendo dizer, mas eu achei aquilo interessante. Como eu trabalhava muito com ele era homem de um salário mínimo, e a gente vivia uma vida muito ruim, muito precária. Morávamos numa casa de zinco, e o banheiro era cavado no barranco. Roberto talvez vai se lembrar da casa dele. Dava para ver mais ou menos onde eu morava, no morro, que hoje a gente chama de comunidade. E eu nunca esqueço daquele lugar. Aquele lugar está dentro de mim até hoje. E quando eu tomava banho era apenas uma bica. E quando você acabava de tomar banho, você tinha que encher uma caneca d'água para sair do banheiro, porque a água batia no chão, batia no barranco, respingava na perna e enchia de lama. Aí você saía com a canequinha e depois lavava a perna. E o lar não era um dos melhores lares. Uma vida conflitante entre meu pai e minha mãe, se separaram várias vezes, no final da vida se separaram, mesmo para valer. Mas o meu pai sempre insistia nisso. Subíamos 4h30 da manhã, que era o horário que a gente subia para trabalhar, que eu ia com ele. Vinha do Espírito Santo. A maior alegria da minha vida era poder andar com meu pai. O que ele ia fazer, o que ele ia falar, não estava nem aí. Era estar do ladinho dele. E aí começa a história. Ele foi insistente nessa coisa: meu filho, faça sempre um pouquinho mais. Se te pedir uma coisinha, façam uma diferença com isso que te pediram. Aí uma vez eu estava assim que eu tomei posse na Justiça Federal, coisa de 20 anos, eu me lembro que eu estava com 2 dias,
trabalhava na 14ª Vara Federal. E eu estava sentado, né, nessa época, eu não tinha formação em Direito ainda, não era formado em Direito, tinha outras faculdades, mas não tinha Direito. E aí eu me lembro que a diretora falou assim: alguém pode pegar aquele processo que está lá em cima, o processo estava em sobrestamento, eu preciso juntar 8 petições naquele processo, alguém alto pode ir lá pegar o processo? Aí ninguém se manifestou. Tinham pessoas altas, eu não sou alto. Aí ninguém se manifestou, eu olhei para um lado, olhei para o outro, uma vara tinha 26 funcionários, tinham 26 pessoas. Bom, eu falei: olha, doutora, eu não sou alto, mas eu tenho boa vontade. Eu peguei uma lata de lixo, virei ao contrário, não tinha escada. Não tinha escadinha, não tinha nada. Peguei uma lata de lixo, virei ao contrário, peguei naquela época a lista telefônica, não sei se você lembra, aquelas amarelas dessa grossura, botei umas 3 e fui subindo. Aí peguei o processo com maior dificuldade, que era um processo enorme, desci o processo, como ela falou assim: existem 8 petições para juntar. Eu corri, fui na pasta de petições pendentes, peguei as petições, referente àquele número do processo, trouxe, juntei, carimbei, coloquei, entreguei na mesa dela. Ela ficou me olhando. Aí ela disse o seguinte: mas Jaderson, eu só pedi que pegasse o processo. Aí eu disse: mas eu ouvi a senhora falar que era para juntar as petições também. Ela: poxa, muito obrigado. Era só pegar o processo, você já fez demais. O pessoal não se manifestou, o pessoal mais velho já está aí há muito tempo. Aí passou. Aquilo não teve a menor repercussão. Eu só lembrei do meu pai: se pedir que vá com ele uma milha, caminhe com ele 2. Ela pediu o processo, junte as petições também. Aí depois que ela pegou o processo, foi lá para dentro para despachar com a juíza, e os colegas riram de mim: você é um trouxa, rapaz, você não fica fazendo assim não, porque agora vai ficar tudo nas tuas costas, tudo que pedir é você que vai ter que fazer. Eu falei: não, mas ela é uma senhora, né, 68 anos, está pedindo, e a gente não ajudar, não é uma coisa meio... Não, se você fizer assim, tudo que te pedir, você vai ter que fazer. Aí tá bom, me senti assim, me senti um pouco mal, porque os colegas me criticaram, pessoas veteranas de guerra já, eu recém-chegado. Aí passaram-se 3 semanas. Eu estava trabalhando lá no meu cantinho, que eu trabalhava com execuções fiscais, quando o colega falou: Jaderson, a juíza está te chamando lá dentro, a doutora Marília está lá, a diretora. Aí eu fui, me chamou, falou: Jaderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhou na João Forte Engenharia? Eu falei: trabalhei. Você entende bem de números? Eu falei: bastante. Minha especialidade, embora eu seja formado em letras, tenha formação em filosofia, direito, né? O meu forte era a contabilidade. Porque eu trabalhava na João Forte Engenharia, eu trabalhava com contabilidade e tinha uma facilidade muito grande para matemática financeira, que eu trabalhava no planejamento também econômico e financeiro. Eu falei: eu tenho sim, doutora. Olha só, você escreve bem? Olha, eu tenho formação na área também, talvez eu possa ajudar. Eu estou com um problema muito grande aqui, e como você chegou e não tem vícios, eu falei: vícios? Bom, você não tem vício, você vai ser a pessoa ideal para me ajudar. Aí, se a doutora Marília não se opuser, disse a juíza, que é se referindo à diretora, porque ela vai perder um funcionário. Doutora Marília: não. Se é para resolver um problema sério para a senhora, pois a senhora vai ficar sem ele 6 meses. Eu vou precisar desse rapaz. 6 meses? Eu quero uma sala só para ele, mais ninguém. Ele e o que ele pedir.
Nessa sala tem um processo de 28 volumes, que dava mais ou menos em 4 pilhas, eles passavam da minha altura. Milhares de folhas. E eu preciso de alguém de confiança, ela nem me conhecia, 3 semanas, que faça um levantamento para mim de toda a movimentação bancária que tem nesse processo. Era um criminal pesado, eu não entendia nada de direito na época, não sei nem como passei para o tribunal, porque eu não era formado em direito, mas passei, graças a Deus. Acertei tudo de matemática, tudo de português, e aquele mínimo lá de direito eu entrei. Aí o que aconteceu? Esse testemunho ele é muito importante, pelo menos para a minha vida, para dizer como é que as coisas acontecem na vida da gente. E aí eu entrei naquela sala, olhei para aquele processo, meu coração disparou, porque eu não sabia nem por onde começar. Aí ela disse: o que você precisar, Jaderson, se você precisar de fazer reunião com o presidente, com os diretores dos bancos, seja qualquer deles, você fala para mim que eles virão aqui. Se você precisar conversar com qualquer auditor, qualquer procurador, você chama. Eu faço eles virem conversar com você aqui. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? A doutora Marília disse que você é um cara de boa vontade. E esse trabalho é um trabalho sério e árduo. Não confiaria a outra pessoa aqui dentro, porque eu preciso de uma pessoa sem vício nenhum, que não saiba nada de processo. Aí eu comecei a ler o processo. Na época, computador era uma coisa difícil na época. Eu falei: meu doutor, eu preciso de um programa para trabalhar com essas planilhas, e na época era o Lotus 123 Plus, e aqui no tribunal não existe isso, na justiça não tem disso, esse tipo de programa, mas eu preciso. Ela: não, então, nós vamos arrumar. 2 dias depois estava o computador, com Lotus 123 Plus, e eu cada vez mais assustado, porque eu tinha medo de juiz, nessa época eu tinha medo de juiz. E comecei a trabalhar e comecei a pesquisar, e fui encontrando. Foi naquela época terrível vocês devem ter lido nos jornais, na época de Georgina, Wilson Escócia da Veiga, aquele mundo. Eu não vou nem repetir aqui, que aquilo me dá até calafrios quando eu me lembro. E a primeira dúvida que eu tive foi em relação a um banco. Tive que chamar o diretor. E esse diretor, quando eu estava à minha frente, chamei 2 auditores da Receita, chamei a juíza e comecei a fazer as perguntas. Ele já saiu dali preso. E eu comecei a ficar meio apavorado, porque a coisa ganhou uma dimensão assim meio... A doutora falou: você volta para casa em caminhos diferentes. E a coisa começou a se desenvolver, e deu no que deu, que vocês devem ter lido nos jornais, e eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que acontece? A doutora recebeu uma comenda do presidente da República pelo serviço prestado, pela devolução aos cofres públicos de todos aqueles milhões roubados da Previdência, a nossa Previdência. E aí ela recebeu a comenda do presidente da República, citou meu nome. Eu fiquei muito orgulhoso na época, mas não tinha a menor noção do que iria acontecer na minha vida. Desculpa. Ela disse: Jaderson, eu não tenho uma gratificação para te dar. Elas estão todas ocupadas. Mas eu te prometo uma coisa:
quando eu for para o tribunal, você vai comigo. Eu sou juíza, mas pela antiguidade, daqui a pouquinho eu estou indo para o tribunal. Fiquei 2 anos lá na primeira instância, tal, e chegou o grande dia que ela ia subir a desembargadora, e ela falou assim para mim, chamou todos os 26 funcionários e disse: não quero que vocês se sintam tristes com o que eu vou dizer, mas comigo só vai o Jarderson. E aí eu fiquei com o coração pequeno, porque acabei me apegando àquelas pessoas e eu teria que me separar delas. Eu acho que eu nunca nem conversei essas coisas com a minha própria esposa. E aí fui para o tribunal, cheguei no tribunal. Ela, na época, eu tinha a oportunidade de ser assessor e eu não quis. Por que eu não queria ser assessor? Porque isso ia prejudicar a minha arte. E eu já era um artista plástico profissional. E aquilo era muito importante para a minha vida. A arte era mais importante do que o meu trabalho em si. Mas foi até um erro que eu cometi. Mas não me arrependo, não. Eu falei: doutora, como assessor, eu não quero. Eu ficaria como assistente. Porque como assessor eu sei que eu vou trabalhar 12, 13 horas e eu preciso trabalhar só 8. Porque eu tenho a arte para me dedicar, eu tenho uma carreira para fazer. E essa carreira, ela é longa, ela é complexa. Eu preciso ter pelo menos 200 medalhas de ouro ao longo da minha carreira para começar a tentar uns títulos internacionais, umas coisas assim. Para ela aquilo não dizia muita coisa, né? Mas para mim dizia. E aí ela falou: então tá bom, faça como você achar melhor, se é melhor assim. E todas as vezes que eu ganhava um título pesado, um título assim bacana, como o título de comendador das grandes artes, Academia Brasileira de Letras e Artes Paranapuã, a doutora Maria Helena, ela, que é a presidente hoje do tribunal, ela ia lá, ela fazia abertura, dava palestra, sempre gostava de dizer alguma coisa. Ela sempre teve muito orgulho de me ter ao lado dela, né? E a gente caminha junto 20 anos. Eu nunca trabalhei com outro juiz. Ela foi juíza, ela foi desembargadora, foi corregedora e hoje é presidente da corte. E a coisa foi passando, eu me lembrando daquele conselho do meu pai. Toda vez que pedia uma coisinha, eu fazia uma coisa a mais, sempre uma coisa a mais, uma coisa a mais. E aí chegou o dia dessa realização profissional, que para um servidor público, para quem entende, é o ponto mais alto, não tem aonde chegar. Foi quando houve a indicação do tribunal para eu assumir a direção geral da 2ª região do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. E aí foi votado em plenário e eu fiquei muito feliz porque foi unanimidade. Eu pensei que uns 40% votassem negativamente, mas eles votaram favoravelmente. Eu até achei muito estranho, porque foram pessoas que foram perseguidas na época de corregedoria e, no entanto, não se opuseram. Aí eu fiquei muito feliz pelo fato de saber que todos queriam aquilo. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. É árduo demais. Já estou há 1 ano no cargo e estou pedindo a Deus que passe esse próximo ano para eu me livrar disso e voltar àquela vida mais simples, aquela coisa gostosa. Hoje eu não tenho tanto tempo para conversar com meus filhos, eu não tenho tanto tempo para fazer tantas coisas que eu gostaria de fazer e que foram importantes para que eu tivesse esse sucesso, para que eu chegasse a esse ponto, para essa realização que eu nem sonhei. Eu digo de todo o coração para vocês. Sabe aqui tem um versículo bíblico que não é uma apologia ao preguiçoso, não, mas eu anotei em algum lugar um versículo. Está aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Parece uma apologia ao preguiçoso, né?
Não é não. Isso é o cuidado de Deus. É quando a gente menos espera. Tão diferentemente do meu amigo Carlinho, que sonhou a vida inteira em dirigir um coletivo. Meu Deus, 40 anos sonhando com isso. E conseguiu. Eu não sonhei com nada disso que aconteceu na minha vida. Eu nunca desejei nada disso. Você sabe o que significaria para mim o serviço público? Era dar estabilidade para minha família. Porque eu sou um artista plástico. Então, eu pinto, eu vendo, eu ganho. Todo mundo se dá bem. Se eu morro, quem vai pintar? Vão ganhar dinheiro com o quê? Não é como você escreve um livro e fica recebendo aí alguns anos da vida. Pois é. Não é o caso. Então, de todo o coração, é uma confissão que eu faço em público. Eu entrei para a vida pública de funcionário público por causa do amor e do cuidado que eu tenho com a minha família. Porque eu falo, se eu morrer, pelo menos ela tem o meu salário, ela tem como manter a vida, manter os meus filhos na escola, aquele mínimo necessário. Tem um preço a gente fazer isso, porque eu tive que me dividir. Se eu fosse um artista plástico full time, direto, hoje eu não estaria nem aqui, já estaria longe. Porque o artista plástico é uma coisa muito, muito, muito bom ser artista plástico. Quando você ama isso, você faz isso de coração. Mas quando também resolvi estudar para concurso público, na época eu passei em 11 concursos que eu estudei. Eu sou estudioso, eu gosto de estudar. Eu tenho paixão pelos estudos. E aí tive até 2 primeiros lugares no Rio de Janeiro, passei para Banco do Brasil, Caixa, aqueles concursinhos que todo mundo faz. Mas eu estava gostando da coisa, né? Poderia até um pouco mais longe, mas não, eu queria aquele razoável para que a minha família tivesse o mínimo de estabilidade. Isso é amor à família. Eu estou com a Simone, a gente já vive, deixa eu ver, 30 anos mais ou menos, né, Simone, que a gente é 30 anos, eu conheci a Simone e ela tinha 5 anos de idade, isso é uma coisa terrível, né, 5 anos ela andava de calcinha na rua, meu pai trabalhava no armazém, e eu trabalhava com ele, eu tinha 12 anos, 4h30 da manhã eu estava lá recebendo o CCPL, o leite, e aí ela... Quando dava 6 horas da manhã, descia alguém para comprar pão, vinha ela de calcinha, aquelas tudo, né? E eu brincava, eu vou casar com você, tal. Só que eu sou 7 anos mais velha, 5 anos, 12, uma coisa muito, né? Horrível. Mas quando ela fez lá seus 12, 13 anos, aí a coisa ficou mais interessante. Eu já estava terminando a faculdade e tal. Aí eu falei, eu trabalhava já na João Forte, começamos a namorar. Foi maravilhoso. A Simone me ajudou demais nesse... É companheira, é amiga. É amiga. A Simone, depois do meu pai e os seus conselhos, é a base de toda a estrutura que eu tenho. Graças a Deus. Nós estamos juntos há 30 anos, entre namoro, noivado e casamento. 25 anos casados a gente vai fazer. E temos 3 filhos maravilhosos. Temos a Ohana com 21, está se formando agora, poliglota. Quiser ir tradutora de alemão, pode contratá-la. Os outros 2 são gêmeos, idênticos, 19 anos. Um está no 5º período de Direito, o outro está no 5º período de Veterinária. E graças a Deus a nossa família é uma família, como toda família tem problemas, mas é maravilhosa. Quando eu estou no tribunal, que o mundo está caindo na minha cabeça, eu sei que eu vou para casa, tem aquela comidinha gostosa, a parceira, a amiga. E isso tudo, principalmente na parte artística, como artista plástico. A Simone me acompanhou, ela ia comigo para as gincanas. Vocês pensam que é a carreira de artista plástico, a carreira mesmo, a profissional. Estou dizendo aquela que você faz uma obra e bum, vai para a mídia e fica rico. Não. Estou dizendo a carreira, aquela que você começa com as gincanas de rua, aquelas que a prefeitura promove, que você precisa ganhar o título, e o título tem que ser
um certificado, e esse certificado tem que constar em algum lugar para você fazer uma carreira, para ir somar em 200 medalhas, para você ter condições de participar de um prêmio internacional. Então ela ia comigo para as gincanas, a gente ia de manhã cedo, namorado, noivo, tudo, mas quando casado ela fazia também. Então como obter sucesso, né, com a ajuda da família? Eu acho que um dos maiores segredos está no próprio conceito de família, que é servir. Como eu falei para vocês, fâmulos, servos. Servir como a Simone serviu e como devemos, como membros de uma casa, servir. Deixa eu falar para vocês sobre essa coisa de servir. Na verdade, existem dois grupos de pessoas. Toda vez que a gente fala em família, a gente tem que pensar que existem dois grupos de pessoas. Eu tenho um amigo aqui que é do tribunal. Gostei de ver ele ali. Fiquei feliz. Você é daqui da igreja? Que bacana. Em qual desses dois grupos vocês se enquadram para a gente continuar esse assunto? Existe um grupo de pessoas que nunca estão contentes com as coisas que têm, que acreditam que está sempre faltando alguma coisa o tempo inteiro, que precisam conquistar sempre mais, que está sempre pensando que precisa adquirir outra coisa, e que estão sempre se sentindo incompletas. Esse é um perfil de grupo. E existe um outro grupo que, independentemente do que elas conquistaram, seja materialmente ou não, elas estão satisfeitas com o que possuem. Independentemente de qualquer coisa, estão sempre felizes, estão sempre agradecendo a Deus por estarem vivos e com saúde. Essas pessoas, principalmente aquelas que passaram por um momento difícil na vida, uma doença, e ela sobrevive, aí todo dia quando ela abre os olhos, ela agradece: meu Deus, eu estou vivo, como é bom. E também pessoas que ficam tranquilas, mesmo quando as coisas estão muitos contratempos, as coisas estão muito complicadas, difíceis, e elas entendem que sempre existirá uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Então existem esses dois grupos de pessoas. De alguma forma nós vamos nos enquadrar em uma delas. Por que eu falo desse grupo de pessoas? Eu me lembro que uma amiga, até no nosso tribunal lá que a gente labuta, ela falou o seguinte para mim: Jaderson, você sabe por que eu faço um tratamento? Porque eu estou sempre na psicóloga. Porque eu nunca me sinto satisfeita com o que tenho. O meu desespero maior é saber que eu tenho um bom marido, bons filhos, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu emprego, mas eu estou sempre com uma ansiedade de querer alguma coisa a mais. Eu até tentando ajudar, disse assim: mas olha só, não é ruim você desejar ter alguma coisa a mais, até porque a gente não deve estagnar, a gente não deve ficar parados, né? Não é disso. Ela estava dizendo para mim que ela pertencia àquele primeiro grupo ali. Ela tem essa necessidade de conquistar sempre alguma coisa a mais. No fundo, isso não é bom. Quando eu estava falando de sucesso para vocês, eu disse que sucesso é uma coisa muito subjetiva. O sucesso não pode ser medido. Eu posso dizer que tive sucesso? Honestamente, eu não sei dizer para vocês se tenho sucesso. Eu tenho uma alegria por ter me realizado profissionalmente. Tenho uma alegria
por ter me realizado como artista plástico, tá? E tenho alegria porque eu entendi o que o meu pai deixou de exemplo para mim. Meu filho, vai mais um pouco, faça mais um pouco. Apertou tua mão, dê um abraço também, né? E meu pai foi a vida inteira assim. Eu chegava e falei, pai, o para-brisa do carro sujou, dá para você passar um paninho ali para mim enquanto eu vou? Ele lavava o carro todo. Não pedi isso, não era nada disso. Mas era esta mensagem que ele passou e esta mensagem que eu guardei no coração e que nunca vou esquecer. Sempre caminhar mais um pouco. A questão da família, um dos segredos, dos grandes segredos da família, além de servir, porque servir a gente deve sempre guardar como esse ato de cooperação. Foi até a palavra que a Simone passou para mim ontem. Roberto, meu tempo, Roberto, por favor. Nós devemos, como membros de uma família, ser cooperadores um com o outro, o tempo inteiro. Na família, nós temos o seguinte: para que dê certo, para que esse sucesso de fato aconteça, entenda o sucesso dentro desse conceito subjetivo de cada um, por favor. Cada um deve cumprir determinados deveres e função na família. Cada um deve saber o seu papel, o do marido, dos filhos, da esposa, etc. Deve sempre auxiliar um ou outro, sempre estar disponível para ajudar. Eu lembro que eu estava numa gincana uma vez, nossa, essa não tem como esquecer. E aí, quando eu cheguei na gincana para disputar aquela premiação, eu sempre gostei de pintar, de fazer bico de pena, tipo de desenho que eu ganhava as premiações mais rápidas. E quando chegou lá, disseram: olha, não pode desenho, tem que ser pintura. Por toda a gincana que eu participei na minha vida, eu podia fazer qualquer coisa, essa não podia. E aí, estávamos longe de casa, e eu falei: meu Deus, como é que eu vou participar dessa gincana se eu não posso, se eu não tenho tinta, não tenho a minha aquarela, não tenho nada aqui? Aí eu olhei para a Simone, aí a Simone falou: eu vou em casa apanhar a sua tinta. Tadinha, longe, pegou o ônibus, foi lá no fim do mundo. E o tempo, você tem tempo para fazer um trabalho desse. E ela me trouxe, eu fiz o trabalho com a tinta, como deveria ser, e ganhei o prêmio. Isso são coisas que a gente não esquece, porque essa coisa de complemento, ela é como uma corrida de bastão. Você vai e passa para ela, ela vai e passa para o outro, e assim vai. E isso são coisas que eu jamais vou esquecer, porque se hoje eu ganhei um prêmio internacional, se eu fui representar a arte brasileira no Vaticano, está lá, estão meus quadros, e se eu fui para outros países, sabe, se eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares com a arte, chegar onde eu cheguei, me lembrando daquele menino pobre, cheio de dificuldade, com a família em conflito, e quando chovia aquele zinco, meu Deus, parecia que o mundo estava acabando, nunca vi tanto barulho, mas passou, né? E hoje Deus honrou, mas honrou com esta família. A família tem um outro aspecto muito importante que eu gostaria de deixar para vocês, além dessa questão de servir. É a questão de investimento. No domingo passado, a pregação foi exatamente nesse sentido. O nosso pastor disse que Deus colocou no coração dele essa coisa de precisamos investir nos nossos relacionamentos. Obrigado. Deixa eu tomar água agora. A outra pedra no rio vai sair, não deixa para depois. O que acontece? Vocês, nós aqui que somos mais ou menos da mesma idade, para pensar comigo. O investimento que nós devemos fazer no nosso lar,
no nosso cônjuge, com nossos filhos, ele tem que ser grande e consciente, porque daqui a pouco estamos idosos, daqui a pouco eu posso estar dependendo de um banho. Como é que fica quando você não investiu nessa relação? Quando você não deu o carinho que deveria dar? Você não deu o amor, a atenção? Você não fez tudo o que deveria fazer naquele momento da sua mocidade, durante a sua vida? Você distrata, você maltrata, você não observa, você passa de largo, dá atenção para tudo, e quando chegar lá na frente, que você precisar daquele carinho, daquele cuidado, daquela atenção, não há sentimento próprio para isso. É muito importante esse investimento. Roberto pegou lá na internet algumas fotos, só que ele pegou de 1910, quando eu pintava lá no passado, muito remoto. Mas deixa, não tem problema, isso é coisa... Esta questão da cooperação e do investimento, vamos nos lembrar, primeiro, servir. A família, nós precisamos aprender a servir. Segunda, investir. Devemos investir nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa. Parece uma coisa simples, mas eu me lembro uma vez que eu estava no hospital. Simone teve uma crise de vesícula, tadinha, aí foi medicada, ficou lá, era madrugada, eu saí com ela, e eu, do lado do leito dela, tinha um casalzinho, ele deveria ter uns 90 anos, quase isso, e ela próximo dessa idade também, e tão bonitinho, porque eu queria ajudar em alguma coisa, né, porque ele tampando assim a roupinha para ninguém olhar a fraldinha que ela estava usando, né? E aquele cuidado, aquele carinho e tal, aquilo me chamou a atenção. Meu Deus do céu, ele falou para mim que tinha 65 ou 68 anos de casado. Falei, meu Deus do céu, 68 anos de casado. Ele elogiou tanto aquela velhinha, mas ele elogiou, disse que aquela mulher fazia tudo por ele, que ela tratava, e ele não conseguia se manter em pé, ele andava quase mais, aquele cuidado, aquele carinho, aquilo ali acontece porque houve investimento. Porque se houvesse discussões, brigas, contendas e tudo mais que a gente não precisa citar, eu não consigo imaginar. Eu acho que ela estaria na cama e ele sentadinho esperando, o máximo que poderia acontecer. Mas não aquele cuidado de passar o paninho, de cuidar da velhinha dele. Isto é lindo, isto é investimento. Vocês gostam de olhar coisas do passado mesmo, né? Bom, mas além de servir, além de investir, terceiro e último tópico, eu diria, a união. A união, ela existe no seio da igreja, ela precisa existir no seio da igreja, mas ela precisa existir dentro de casa. Mas a união não é uma coisa também muito simples. A união, para termos uma verdadeira união, uma confraternização, nós precisamos observar alguns aspectos. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e sua vida para sempre. Eu estava
olhando esse versículo, me lembrei de algumas pregações, muitas pregações, e eu falei: meu Pai, que coisa linda essa questão da união. Agora, por que Arão? Por que a unção? Por que a cabeça? Por que a barba? Por que a gola? Por que o Monte Hermon? Por que isso tudo para falar de união? O que o rei Davi estava pensando quando falou, quando se valeu dessas imagens para falar de união? Eu dei uma olhada rapidamente e me lembrei também de uma pregação em que o pastor falava que o óleo da unção era um bem muito precioso e que ele servia para ligar. Ele descia sobre a cabeça, ele ligava a cabeça, ligava a barba, a gola. 3 aspectos importantes que precisam ser observados. Eu até diria que o terceiro é mais difícil, para que de fato exista a união. O primeiro, quando se refere à cabeça, ele está falando exatamente sobre o pensamento, o conhecimento, a razão. Quando o seu irmão precisa de você, quando você precisa do seu irmão, quando a minha esposa precisa de mim, eu preciso dela, a gente senta, a gente conversa, a gente discute, a gente fala sobre coisas que estão na nossa alma, e isso é muito fácil, não é tão difícil a gente compartilhar. Não é difícil de compartilhar o conhecimento que você tem, os sentimentos que você tem, dá para compartilhar. Quando fala de barba, a barba crescida era um sinal de dignidade, de honra, de decência. Também não é difícil a gente compartilhar esse grau que é conquistas, que são conquistas que nós temos ao longo da vida, e nós nos tornamos pessoas mais decentes, mais idôneas, e a gente pode compartilhar esse tipo de sentimento com o nosso irmão. Também não é difícil com a nossa família. Mas quando fala em veste, a gente fala em matéria, a gente fala em material. Muitas das vezes o nosso irmão está passando uma dificuldade e a gente dá conselho, a gente ora, a gente faz tudo o que tem que ser feito, mas ele está sentindo a necessidade de uma ajuda, talvez financeira, problemas dessa ordem. E nesse momento, nesse aspecto da união, a gente peca um pouquinho. A gente sempre acha, principalmente nesse mundo de hoje, que a pessoa está se valendo, está sendo esperta, está querendo se dar bem, quando não é bem assim. Quando alguém nos procura, a gente precisa entender por que estão nos procurando. Às vezes nem consegue se expressar para nos pedir o que de fato está sendo, do que está sentindo necessidade. Eu me lembro que o pastor Davi contou uma vez lá na igreja, quando o filho de um outro pastor caiu da laje e morreu. Um filho, eu acho que tinha 16 anos, e esse pastor ficou arrasado. A família ficou totalmente arrasada. E o pastor Davi disse: o que eu vou oferecer para o meu irmão? O que eu tenho a oferecer a ele? Ele não precisa de dinheiro nesse momento. Ele não precisa de outra coisa a não ser que eu fique ao lado dele, porque nós somos amigos. E o que esse pastor fez, porque é um pastor um pouco excêntrico, pegou, segundo ele, o colchonete, enfiou debaixo do braço e disse: vou dormir no pé da sua cama. Mas por que, Davi? Eu vou ficar aqui até você melhorar. Mas isso não vai passar tão cedo, Davi. Não tem problema, enquanto não passar, eu vou ficar aqui do teu lado. Você não está precisando nem de palavras.
O que você precisa é que tenha um amigo aqui por perto de você. E eu vou estar aqui. É uma necessidade que a gente precisa ler. O Monte Hermon. Por que Davi usou essa imagem do Monte Hermon? O Monte Hermon, como vocês devem saber, é um monte que tem mais ou menos uns 2.800 metros de altitude, e o cume dele é sempre cheio de gelo. De um lado, o mar Mediterrâneo, sempre soprando aqueles ventos quentes, e do outro lado, a parte mais fria, e quando chega o entardecer, umidade, cai aquele orvalho e rega toda aquela plantação em volta, e todos os lugares, todas as vegetações se mantêm por conta desse orvalho, por conta dessas diferenças que tem do ar quente de um lado e do ar frio do outro. Nós também, na nossa união, na nossa relação, precisamos aprender a conviver com as diferenças. Não precisamos ser iguais. A Simone não precisa ser igual a mim, até porque não daria certo. O ideal é assim, ela no seu equilíbrio no momento certo, eu no meu equilíbrio no momento certo. Mas às vezes a coisa vem quente de um lado, às vezes a coisa vem fria do outro, e essa coisa acaba sendo o ponto certo, o ideal, para que as coisas aconteçam dentro da nossa casa como deve acontecer. E eu imagino que deva ser a mesma coisa na casa dos irmãos. Com relação à arte, graças ao bom Deus, eu cheguei aonde tinha que chegar. Hoje estou um pouco parado em relação à arte, por causa do trabalho, que realmente é muito árduo. Mas eu dou graças a Deus, porque a minha família me ajudou e me ajuda a manter tanto uma coisa como outra. Eu queria dizer aos irmãos que no fundo, a questão do sucesso, que é uma coisa subjetiva, ela é para mim, na verdade, o maior do sucesso é apenas ter a minha família. A minha família é para mim o maior sucesso da minha vida. A arte é maravilhosa, o meu trabalho penoso, graças a Deus por ele, mas a família para mim é o maior sucesso. Eu não quero mais prolongar. Roberto me trouxe para conversar com os jovens, eu tinha preparado uma coisa totalmente diferente, e de repente eu me vejo aqui tendo que contar essas experiências e etc e tal com vocês, mas um pouco fora do enfoque que eu fui enganado. Mas tudo bem. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta para fazer, se gostariam de fazer alguma pergunta com relação à minha vida profissional, à arte ou qualquer outra coisa. Não quero ser mais longo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alexandre, a cabeça da minha filha mais nova está no meu colo, não vou levantar. Eu gostaria sinceramente que você fosse pego de surpresa mais vezes. Que isso? E desse essas palestras que você deu de surpresa para a nossa igreja outras vezes, porque foi fantástico. Então, ouvi o que você falou. Obrigado, meu irmão. Deixa eu falar de todo o coração para vocês. Roberto me enganou para valer. Eu tinha preparado uma coisa, olha, praticamente nada do que está aqui. Isso aqui tudo seria para meia dúzia dos jovens que o Roberto falou que viriam conversar comigo. E a coisa estava toda voltada para isso, e eu tinha os exemplos certos para isso. E de repente não foi nada disso que eu encontrei. Eu não vim palestrar, não vim preparado para a palestra. Eu só queria mesmo era conversar com os jovens e dar alguns exemplos e trazer à luz da Bíblia essa progressão, como ela foi alcançada dentro dos versículos bíblicos, contando os exemplos. Mas de repente eu me deparo
com outra realidade, mas tudo bem. Obrigado, tá, irmão? Ô Jaderson, eu acho que o Roberto não te enganou, não. Você veio para falar para um grupo de jovens, somos todos jovens em espírito. Você tem razão. Eu queria fazer essa ressalva. E queria te parabenizar pelas telas. Eu realmente, pelo que você falou, é nítido que você é um cuidador, né? Suas telas expressam isso, é sempre rostos mansos, árvores que dão sombra, casa que representa um lar, por aí vai, né? Não vou fazer uma análise psicológica do seu desenho, não, mas falou ao meu coração. São telas muito lindas, né? Assim como a sua palavra também. Acho que você podia ser pego de surpresa também mais vezes, concordo com você. E, sabe, fico pensando assim, eu concordo com você com essa história do sucesso. Eu acho que o meu sucesso também é minha família, né? Eu também sou mãe de 3 filhos e quando você fez a declaração em público aí para sua esposa, eu virei aqui para o meu marido e falei: você também me acha assim? E aí ele me respondeu com os olhinhos brilhando e eu, ai, que alívio, né? Embora a gente se esforce muito para isso, né? Mas eu acho que ouvir essa confirmação é sempre muito legal e eu acho que é isso que a gente precisa também fazer para os nossos, né? A gente poder falar, expressar esse amor, falar o quanto ama, o quanto é importante e construir esses vínculos, né, de verdade. Então, eu acho que isso é fundamental. E aí eu fico lamentando, assim, assim, porque como a gente é carente de família, né? Eu fico lamentando pelas pessoas que não têm isso, ou não se sentem num meio assim legal, né? Num meio em que há investimento, em que há o serviço, em que há uma construção legal de ideais, né? em comum. O trabalho é muito árduo, né? É um trabalho muito gratificante, mas é um trabalho muito árduo, né? Minha filha está aqui para dar um testemunho, se ela quiser, de quão às vezes eu sou a mãe danada, mas eu sei também que ela tem testemunho para dar de que eu sou uma mãe amorosa no momento que eu tenho que ser. Mas é muito difícil construir isso, né? E eu fico lamentando assim para as pessoas que não têm isso, que não se propõem a isso, né? A gente vê aí a sociedade como é que está e a carência disso tudo que você falou. Era só isso que eu queria comentar. Você começou a falar, eu me lembrei, na hora que você começou a falar, o que eu queria mesmo, do fundo do meu coração, era sentar, sabe, num cantinho assim no chão e conversar com vocês. Isso talvez, com isso eu acho que eu me sentiria muito mais à vontade. Mas, falando do meu pai, quando eu dei aquele exemplo do que ele ensinou, não tinha condições financeiras. Um homem ganhava um salário mínimo, pagava aluguel. Nesse barraco a gente pagava aluguel, né? Mas eu me lembro que o meu pai me deu um presente. Esse presente mudou a minha história. Eu tinha 6 lápis de cores, pequenininhos, porque era tudo que a gente podia comprar. E um dia eu fiz um desenho, ganhei um concurso de desenho aos 12 anos. Aqui no Rio ganhei 2 aos 12 anos. De mais ou menos 300 pessoas que estavam participando. E eu fiquei entusiasmado com aquilo, que eu achei que eu levava jeito. Meu pai sempre dizia: você vai ser um grande artista plástico. Você é muito bom nesse negócio, você leva jeito e tal. E ele me deu um presente, eu quase morri. Ele me deu uma caixa de lápis de cor. Eu não sei onde ele arrumou dinheiro para aquilo. Honestamente, não tinha. Aquela que abria era uma sanfona, tinha mais de 150 lápis de cores. Aquilo foi a coisa mais linda que eu pude ver na minha vida. Sabe, tantos lápis, tantas coisas. Meu pai fazendo investimento em mim. Que coisa linda, ele me deu. Aquilo não acabou. Aquilo, eu me lembro que eu fui até os meus 14, 15 anos e os lápis existiam ainda. Eu tinha medo de desenhar para eles acabarem. Eu guardei até onde deu, até aqueles cotoquinhos eu fui guardando, porque era difícil, a nossa vida era difícil. Mas esse presente mudou a história, porque até aquela idade, eu ganhei entre 20 a 25 premiações. Então, esse investimento a que me referi, essa visão de investimento, ela é muito difícil a gente ter quando as coisas não existem, quando são apenas suposições. Mas quando o tempo passa, que você vai percebendo, como eu vi aquele casalzinho,
idosos, se cuidando. Eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar bem da minha esposa. Eu preciso cuidar mais dela, ser mais carinhoso, ser melhor. Porque lá no futuro ela vai cuidar de mim. Eu sou 7 anos mais velho que ela. Pela regra geral, pelo andamento aí das coisas, certamente ela vai cuidar de mim, se estivermos vivos. E se não houver esse investimento, fica mais difícil. Desculpa. Ô Jader, é muito gostoso ouvir você falar, Jaderson, né? Do teu pai, do carinho. Mas, por outro lado, uma coisa que me chamou a atenção também foi que nem tudo dele você teve como exemplo. O que é muito bom, porque esse carinho que você falou da tua esposa, né, dos teus filhos, e você querer chegar lá como esse, eu tenho 39, vamos fazer 39 de casado, e você querer chegar aos 60 e poucos, né, que infelizmente não aconteceu com teu pai, né? Isso é muito bom e muito gostoso. E a gente vê o seguinte, que aquilo que é bom a gente retém. Aquilo que não é, a gente vê e deixa de lado. Não é isso? É o que diz a palavra, né? E que Deus possa continuar abençoando o teu lar. Amém. O irmão tocou num assunto também muito importante. Meu pai, ele não costumava fumar perto de mim, ele não costumava beber perto de mim e não falava palavrões perto de mim. E quanto às relações paralelas que ele tinha, também eu não sabia. Ele tinha um carinho especial e um respeito, porque eu me converti aos 12 anos. Eu me converti numa igreja pentecostal. E eu dou graças a Deus por essa conversão, porque quando eu passei por toda a minha adolescência sem conhecer tanta coisa ruim, quando me falaram das coisas ruins, eu já era jovem, já estava pensando, já estava doido para me casar, já estava pensando em outras coisas, então aquilo tudo passou. Mas era um modelo de pai maravilhoso, porque ele sabia que não tinha os exemplos para me dar. Ele sabia disso, ele tinha consciência, mas ele sentava e conversava, ele era amigo. Tanto é que no dia que ele faleceu, eu senti que tinha perdido aqui na terra o meu melhor amigo. E isso me custou 3 anos de tratamento. Então, para vocês entenderem, porque é pai. Se ele tem a vida assim, eu tenho a vida assada, ela é mãe, tem a vida assim. Gente, é mãe, a gente precisa aprender a honrar. Eu morro de medo desse versículo bíblico, se vocês sabem. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. Esse versículo, não sei se é por causa da Assembleia, mas ele me amedrontava. E eu sempre tive muito respeito, mas muito. O sagrado para mim. Pai e mãe sempre foram sagrados, até hoje. Entendeu? Mas quando o irmão estava falando, eu me lembro, agora me veio à cabeça, ele nunca fazia essas coisas perto de mim, e tinha esse carinho, né, de cuidar e fazer as coisas dele lá em separado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Sim. Eu fiquei muito feliz de saber que você estava falando aqui hoje, e porque você é muito querido lá no nosso lugar de trabalho, né? Muito admirado. Um colega nosso que trabalhou com você lá na EMARF, que é uma pessoa muito crítica, né? Peralba, né? Peralbão. Se ele fala bem de você, porque você é um cara bom. Ele gosta muito de você, né? Então, porque ele fala bem, porque ele só fala isso se a pessoa realmente for, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com você. Que bom. Tá bom? Eu fico feliz de saber que você, meu irmão em Cristo aqui, né, da Igreja Batista. Eu queria fazer um comentário. Eu precisava sair, mas eu não consegui sair. Que bom. Que Deus o abençoe. A sua palestra me edificou muito, abençoou muito a minha vida nessa noite. Muito obrigado por você. Obrigado, irmão. Que isso. Não chegou a ser uma palestra, foi um bate-papo. Eu quase não falo, mas hoje eu fiz questão de falar.
Que bom. E eu sou chorona, mas eu não vou chorar. Vou. A gente tem um pouquinho mais de conhecimento, né, dele, e eu quero te parabenizar pela sua humildade. Por tudo que você é, você sempre foi a mesma pessoa. Que bom. Parabéns, Deus te abençoe. Amém. Isso, de repente, é pelo fato de nunca almejar essas coisas, elas aconteceram. Enquanto eu dormia, Deus estava cuidando, né? Isso aí. Eu vou convidar a Lúcia para vir aqui à frente, te agradecer, Jaderson, por você ter separado esse tempo para estar aqui com a gente, né? O tempo dele é brabo mesmo. Às vezes eu chego lá no tribunal, posso falar contigo? Não dá para falar contigo hoje, né? Não, é claro que não. O problema, pastor, eu vou te explicar o que é. Esse camarada deve estar se relacionando com algum mau advogado, entendeu? Então ele veio com esse papo, brincadeira. Eu disse para ele que falaríamos para jovens, e como a Cris colocou bem, somos jovens, né? Só que ele não captou bem isso, mas agradeço a Deus pela vida dele. De fato, a Daniele falou uma coisa que é verdade, né? Ele é muito mais do que ele falou aqui. O sucesso na vida dele é em função do que Deus tem feito na tua vida, né? Abençoado. É um camarada que corre atrás, isso que eu gostaria de deixar para todos nós. Nunca se acomodou, né? Nunca se acomodou. Sempre foi a luta. Não era pelo fato de ter nascido num morro, numa favela, ter morado numa casa de telhado de zinco, que não vou fazer nada, né? Não vou continuar nessa vida. Mas não, arregaçou a manga, foi a luta, né? E hoje é conhecido internacionalmente. Essa é que é a verdade, né? Seus quadros vão para Inglaterra, vão para a Alemanha, mais alguns países da Europa. É convidado para falar em vários cantos do mundo, mas é uma pessoa simples. O lance dele é sentar no chão. Não, o lance dele é sujar o pé de barro quando vai lá para a roça, né? Subir num cavalo ou numa égua e sair. Oi? Andar de ônibus, né? Abriu mão de várias coisas que o tribunal poderia ter oferecido, ofereceu a ele, e ele recusou, né? Porque prefere pegar o metrô, por exemplo, lotado, e ir lotado e voltar lotado. Está sempre no meio do povão. O pessoal no tribunal gosta dele por causa da humildade dele, por causa do conhecimento, da força de vontade que ele tem, né? E serviu de exemplo para mim, para a minha vida, para a minha família, entendeu? Eu acho que vale a pena a gente ouvir pessoas de sucesso, porque não deixa de ser sucesso. Lutou, conquistou e continua lutando, e eu tenho certeza que vai mais adiante, entendeu? E Deus, a Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra, né? E eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Eu espero que ele peça a carta da igreja dele para cá, pastor, entendeu? Dá para fazer isso, né? E a gente vai lutar. Fazer uma assembleia agora, né? O presidente está aí. Mas eu queria passar o microfone para a Lúcia, então. Pois é, Jaderson. A gente, apesar de ter quase 40 anos de casados, a gente aprendeu muito com você hoje. Eu posso chamar de você porque eu sou um pouquinho mais velha do que você, né? É meses, Mas eu quero dizer para você que quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Tá bom? Nós estamos muito felizes por você ter estado aqui conosco, com a sua família. E nós desejamos que Deus abençoe grandemente, que você continue sendo bênção na vida das pessoas com as quais você convive, e que eles possam ver, como o pastor tem falado para a gente, o rosto de Jesus em você sempre. Tá bom? Isso aqui é só uma lembrança. Tá bom? Quando você usar, você se lembre de nós. Obrigado pelo carinho de vocês. Queria pedir ao pastor Israel, então, para que orasse pelo Jaderson, por sua vida e pelo congresso, né? Os nossos bate-papos aqui às quartas-feiras. Vou. Antes eu vou fazer um comentário, porque o pastor tem que falar, né? Pegou o microfone, etc. e tal. Desejar que
que você possa retornar aqui, compartilhar conosco sentado no chão, ou ali em cima, por exemplo, pode sentar ali também, as suas experiências, sua visão, né? Mostrar os quadros melhorzinhos, você falou que eles são ruins, a gente quer ver os melhores, né? E meia dúzia que você não está na sua lista do top, né? Mas o que vale é a voz do povo. O artista faz a sua obra e depois que ele a produz, ele não é mais senhor dela, é o povo que determina, né? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esta noite aqui tão aprazível, que um testemunho tocou tão profundamente, certamente, cada coração aqui. Rogo-te então pelo Jaderson, pela sua esposa, sua filha, seus filhos, que todos possam trilhar esse mesmo caminho de reverência e de serviço. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de fazer frutificar essas palavras nas nossas próprias histórias. É em nome de Jesus que te rogamos isto. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus.